Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de AT e BT, né? No nosso caso aqui na mecânica de instalações de alta tensão. Na aula anterior nós começamos com equipamentos e sistemas de média e alta tensão e vamos hoje dar sequência na nossa aula. Na aula passada falamos de disjuntores, tipos de equipamentos, e hoje a gente vai dar prosseguimento e dando ênfase a comandos, né? Como é que a gente comanda esses disjuntores de média e de alta tensão? Além de equipamentos, vamos entrar em transformadores, enfim, a gente vai dar seguimento a toda essa parte de equipamentos, instalações de média e alta tensão. Bem, vamos iniciar falando aqui sobre as caixas, né, de comando, ou seja, as partes internas dos disjuntores de média e alta tensão. Vocês devem observar uma das particularidades de um disjuntor de média tensão. Ele é bem diferenciado que um disjuntor de baixa, né? Observa bem o mecanismo interno de um disjuntor de média tensão, como esse aqui da foto, que podemos tirar como exemplo. E qual seria essa diferença? Bom, primeiramente pela grandeza, né, de um disjuntor de média tensão em tamanho, né, as dimensões, vocês podem observar que geralmente são disjuntores de grande porte, né, com muitos equipamentos mecânicos, mola, né, e sistemas de fechamento e abertura. Então, ele requer uma parte mecânica bem sofisticada, né, bem complexa, como a gente pode observar aqui, né? Então, bom, aqui tem uma definição muito boa sobre o acionamento dos disjuntores. Basicamente, os disjuntores de média tensão são acionados por meio de molas. Nesse sistema existe um motor, né, que se encarrega de comprimir a mola de ligar, deixando o disjuntor em condições de ser ligado através do comando elétrico ou pelo ligar manual. Bom, o que significa isso? Os disjuntores de grande porte, geralmente, ele é acionado, né, por mola. Só que essa mola ela precisa ser armada por um motor, né? Então esse motor ele prepara, né, ele faz a parte de tração dessa mola, deixa a mola preparada e assim que a gente dá o start no disjuntor, essa mola é engatilhada, fazendo com que o disjuntor feche e o motor novamente tem o trabalho de recarregar essa mola para uma próxima operação. E a cada vez que a gente for desligar, então existe um gatilho, né, que tira toda a pressão em cima dos contatos e faz a abertura. Então, um disjuntor de média tensão, ele tem uma parte mecânica muito complexa realmente, a parte de abertura e fechamento. Então, a tensão, os disjuntores podem ter seu acionamento através de mola, pode ser também pneumático ou propriamente hidráulico, sendo que esses pneumáticos e hidráulicos eles estão totalmente fora, né, de linha. Hoje já não se utiliza mais disjuntores hidráulicos, nem tampouco pneumáticos. Aqui a gente tem um desenho, né, da parte de acionamento do disjuntor e a parte de fechamento dos contatos. Como vocês podem observar, toda essa parte de bloco que a gente observa aqui é a parte que aparece para a gente, é a parte externa, e aqui é a parte interna, onde é feito o fechamento desses disjuntores, logicamente com seus sistemas de extinção,
conforme eu falei na aula anterior, pode ser um disjuntor a gás, né? Eu citei até o exemplo para vocês do SF6, pode ser um disjuntor pneumático, pode ser um disjuntor a óleo, seja de que tipo for. O importante é que o mecanismo de acionamento esteja sempre do lado de fora, até pela própria segurança da operação. Bem, aqui a gente pode observar que tem um botão de liga, um botão de desliga e uma alavanca. Essa alavanca geralmente existe em alguns disjuntores não tão modernos, que seria uma alavanca de recarregamento da mola. Eu falei agora há pouco que aqui existe um motor e que esse motor ele é o responsável por fazer o carregamento da mola, deixar preparado para que na próxima operação o sistema esteja apto a fazer o fechamento dos contatos. Mas alguns disjuntores mais antigos não há um motor de acionamento. Então, como é que é feito esse carregamento dessa mola? É feito através de alavanca. Então, essa alavanca aqui a gente vai carregando, né, em movimento pendular, carregando, até que aqui sinalize verde, ou seja, preparado para a próxima operação de ligar. É uma coisa muito complicada, porque são equipamentos que ainda exigem a presença do homem numa manobra de subestação a cada vez que, por exemplo, existem disjuntores desse aqui que são preparados com bobinas de mínima, a gente vai falar um pouquinho à frente o que seria isso. Para toda vez que houver uma falta de energia, ele desarmar. Né? Faltou energia, ele desarma. Aí, na volta da energia, alguém vai ter que vir aqui, dar o pulso, rearmar ele e carregar novamente a mola para a próxima operação. Hoje em dia, eu posso dizer a vocês que 90% dos disjuntores são disjuntores motorizados. O que significa isso? Significa que não precisamos dessa alavanca de carregamento de mola. Vamos dar uma olhadinha aqui. No exemplo de painel sinótico para comando manual elétrico ou comando automático de disjuntores. Então, o painel sinótico é aquele responsável por toda a manobra. Por aqui, somos capazes de verificar todo o fechamento e abertura dos disjuntores remotamente. Agora, para isso, os disjuntores têm que ser do tipo do qual eu falei, disjuntores motorizados, onde remotamente podemos abrir ou fechar disjuntores. Daí chamamos de um quadro de manobras, né? A gente ouve muito isso na média de alta tensão. Existem disjuntores que são manobrados remotamente. Por exemplo, você tem aí um bairro onde aconteceu algum acidente e uma linha entrou em curto-circuito e é necessário que seja feita uma manobra de recondicionamento dos cabos, e uma outra rua também foi afetada. E no meio do caminho você tem dois disjuntores diferentes. Então, remotamente, você pode desligar aquele disjuntor do bairro afetado e manter ligado o disjuntor onde a instalação está ainda íntegra. Então, é importante esse comando remoto, que dá mais agilidade, dá mais rapidez a qualquer intervenção na média ou na alta tensão. Aqui a gente tem um exemplo bem antigo, né, de disjuntores de comando manual mecânico. Né? Observe bem aqui que você tem um disjuntor totalmente blindado, mas com comando por mola, com carregamento manual. Aqui tem uma alavancazinha bem minuta e um liga e desliga, mas são disjuntores já, podemos dizer assim, já obsoletos. São disjuntores que não nos dá
a oportunidade de comandá-lo por distância, né? Então, o controle manual elétrico é feito através de manopla ou botoeiras, podendo ser local, no cubículo do próprio disjuntor, como é o caso aqui, ou remoto, com telecomando, né, com controle automático, e ele é realizado por relés de proteção. Uma vez operado o relé, teremos a energização da bobina de desligar, que por sua vez liberará a mola de desligar, forçando a abertura do contato do disjuntor. Bom, o controle. O disjuntor pode ser controlado de 3 maneiras distintas. Manualmente, conforme vimos aqui. Eletricamente, você pode colocar no próprio disjuntor um sistema de liga e desliga. E remotamente você controla isso, ou automaticamente. Como é que seria esse automaticamente? Automaticamente seria por relés de proteção. Vamos dar um exemplo aqui do controle automático, ok? Você vai pegar um disjuntor desse tipo e colocar que quando chegar a uma corrente pré-determinada, ele vai desligar. Um exemplo mais clássico, você tem uma demanda num bairro e essa demanda do bairro está limitada para uma potência X. Aí acontece lá o que todo mundo já sabe, aí, um excesso de ligações clandestinas, né? o famoso gato, e aí a elevação de corrente está bem acima do tolerável do transformador daquele determinado bairro. Então, o que acontece com esse controle automático? Na mesma hora ele derruba. Né? Ele vai derrubar através dos relés de proteção, fazendo com que você tenha um sistema derrubado. E minutos depois, ainda você pode fazer isso automaticamente, dar comando para ele religar. Ou seja, ele vai esperar um pouco e vai novamente fazer o religamento. E se voltar a ter aquela sobrecarga de temperatura, ele volta a desligar. Isso acontece muito, vocês devem já ter percebido, talvez não tenha entendido por que acontece, às vezes em época de grande pico de consumo, que muitas vezes há aquela falta de energia, espera-se um pouco, daqui a alguns momentos volta a ligar de novo, e depois ele desarma, e assim até que se normalize. Por que acontece isso? Justamente porque os disjuntores eles obedecem a um controle automático. Então, o que acontece? A demanda vai subindo e ele desliga até que se restabeleça uma corrente tolerável dentro do que foi predeterminado e assim até que se termine a sobrecarga no circuito. Como ele pode ser também um controle manual elétrico, isso aí é feito local, através de manopla ou botoeiras, aí a intervenção do homem, né? Para uma manutenção ou para algum problema que possa ocorrer, pode-se chegar no local do disjuntor e fazer a operação. E o controle manual mecânico. O controle manual mecânico é aquela que não tem nem botão. É aquela do mecanismo lá por mola, como se fosse um gatilho. Vai lá, perto do gatilho, ele desarma, carrega novamente a mola e, através de sustentação do bastão de acionamento, ele faz o fechamento. E posso garantir a vocês também que está bem obsoleto. Hoje já não se usa mais esse tipo de disjuntor. Ok? Bom, agora, seccionadora de média tensão ou de alta tensão. O que seria uma seccionadora? Bom, seccionar, o nome já nos induz a perceber que seccionar é interromper, né? Interromper. Então, a chave seccionadora ela tem a função de abrir um circuito. Uma das características dessa chave, na grande maioria delas, elas não devem ser seccionadas numa subestação sob carga. Existem chaves preparadas para serem abertas sob carga e chaves que não são preparadas para serem abertas sob carga. Por quê? Para que uma chave seja seccionada sob carga, é necessário que ela tenha um sistema de extinção de arco. Porque o arco é muito grande quando você abre
uma seccionadora dessa com corrente. E não precisa ser muita corrente, não. Como vocês sabem, em média e alta tensão, as correntes são bem baixas. As correntes variam aí de 100 amperes, 150 amperes, 200 amperes. Isso para média tensão é uma coisa altíssima para se fazer uma manobra. Então é importante que se observe se a seccionadora é do tipo sob carga ou sem carga. Aqui temos um exemplo de uma seccionadora bem grande, que só de olhar ali a gente observa que ela é uma seccionadora que não é preparada para ser seccionada sob carga, né? Até porque ao tempo, para valores de tensão aqui elevadíssimo, então seria para manutenção, né, no caso de se fazer uma manutenção numa subestação. Agora, antes dessa seccionadora que estamos observando aqui, com certeza haverá um disjuntor que vai fazer o seccionamento com segurança em sistema de extinção, para que se possa abrir essas chaves, para se ter segurança, de repente, num sistema de manutenção. Agora podemos observar aqui uma seccionadora tripolar de média tensão, também que não é preparada para ser utilizada sob carga. Por quê? Observamos logo aqui que nós não vemos, de forma alguma, nenhum sistema de extinção, né? Ou seja, se você abrir uma seccionadora dessa aqui, sob carga, vai abrir um arco voltaico tão grande aqui que vai simplesmente torrar, né, digamos assim, essa chave. Então é super perigoso as manobras de seccionadora desse tipo sob carga. Esse tipo de chaves, elas são um dos grandes causadores de acidente em manobras, tá? Porque as pessoas, às vezes, não têm noção de desenergizar todo o sistema. E quando eu digo desenergizar, não é só tirar a carga, né, a potência ativa, não. Tem que desligar o transformador também, porque o transformador também é uma carga. Então, você tem que estar totalmente livre, né? Você tem que estar sem carga alguma para que seja feita a manobra de abertura de uma chave seccionadora desse tipo. Como podemos ver aqui, essa chave a gente chama de tripolar de comando único. Cada faca é munida de um isolador para a sustentação do contato fixo e o outro para a sustentação do braço de acionamento, que nós chamamos de varão. Um eixo rotativo que, quando acionado através de uma alavanca manual, que é o bastão, provoca o fechamento ou abertura simultânea das três facas, contato móvel em alta tensão. Elas podem ser com controle manual ou motorizado. Aí aqui, vamos dar uma olhada novamente. Aqui é onde a gente coloca o bastão, né, que você já deve ter visto. E algumas vezes, até em manobras aí de rua, existe o bastão isolado, onde ele é puxado, né, essa alavanca é puxada através do bastão e é feito o fechamento ou a abertura. Aqui a gente pode observar os isoladores, né, no detalhe 2 aqui, e aqui também os isoladores da parte móvel. Aqui a gente tem as chaves, o gatilho, né, que são acionados e tem uma mola, só que quando ela vai cá para frente, ela vai realmente com pressão. E essa manobra aqui, ela tem que ser brusca. Ela tem que... a gente não pode chegar e manobrar e chegar aqui e ficar com uma espera na proximidade. Senão é mais um risco de abertura do ar. Essa manobra tem que ser seca, essa manobra tem que ser preparada, engatilhar aqui e empurrar de uma só vez até que os contatos fechem simultaneamente. Então, esses dispositivos, né, são destinados a realizar manobras de seccionar e isolar um circuito sem cargas, sem correntes, importante, como eu falei, em condições normais e com seus contatos fechados, elas devem ser capazes de manter a condução da sua corrente nominal, inclusive de curto-circuito e sem sobreaquecimento. Basicamente, o seccionador é uma extensão do condutor que se desloca quando acionado, abrindo e fechando, através de contatos fixo e móvel. Normalmente, se o controle é manual, através de alavanca, ou bastão, ou varão.
Agora aqui, a gente vai chegar num exemplo, deixa eu levar aqui para vocês, numa chave projetada para fazer trabalho sob carga. Veja bem, pessoal, a diferença daquela anterior para essa que eu estou mostrando agora. Esses abafadores, né, conforme chamamos aqui, quando a gente observar uma chave onde existe esse tipo de proteção, é sinal que é o tipo do trabalho que pode ser feito sob carga. Pode ser feito? Pode. Mas assim, só mesmo em caso de extrema necessidade. O que a gente puder evitar de fazer uma manobra com carga, muito melhor. Porque uma manobra dessa aqui, sob carga, a gente corre risco. É uma manobra de risco. Você pode ter aqui um isolador desse aqui, que é um material isolante, pode ter uma rachadura no isolador desse, no momento do fechamento, fechar um curto por arco voltaico e danificar a chave. Isso às vezes acontece, muitas vezes, na própria rua, na hora do fechamento, na hora do eletricista que manobra, não é? Ele tem essa preocupação, muitas vezes, de ter o isolamento danificado, né? E muitas vezes levar a um acidente. Então, são coisas que a gente deve ter sempre inspeção, né? E se puder fazer uma manobra dessa sem carga, muito melhor. Mas o fabricante garante a manobra sob carga, ok? Então, temos ainda facas unipolares, para média tensão. Nessa operação de abertura e fechamento é realizada manualmente através de um bastão isolante. Cada fase é acionada individualmente. A gente vê muito isso instalação de rua, né? Vocês devem ter visto equipe aí de concessionárias, de Light, ou de outra concessionária qualquer, executando manobras com seccionadores unipolares. Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho, que a gente passou aqui, tá? Vamos lá. Então, podemos dizer que existe sim situações como essa aqui, que são chave unipolares. Qual é a diferença dessa chave unipolar daquela anterior que a gente observou, da tripolar, né, que é mais utilizada geralmente de proteção de transformadores direta em locais abrigados, etc. Essas chaves unipolares, a vantagem é que ela geralmente trabalha ao tempo, trabalha sob chuva, trabalha sobre intempéries, e você tem a oportunidade de abri-la sob carga. Por quê? Porque ela tem fusíveis de proteção. Você já deve ter visto alguma manobra de rua onde o técnico ou o eletricista ele tem um bastão onde ele chega aqui nesse gancho, nessa argola, e ele puxa quando ele precisa fazer uma manutenção na rede ou quando ele precisa até mesmo trocar um fusível que pode ser aberto por curto-circuito. Tá? Então essas chaves ela é capaz de abrir, né, com proteção de arco voltaico. Por quê? Porque ela tem um sistema que nós chamamos de top, que é um sistema que vocês podem ver aqui, que ela tem uma lâmina em que quando você vai abrindo, ela vai escorregando por aqui até soltar de uma só vez, evitando aquele arco voltaico enorme. Embora ainda existe um pequeno arco, né? É impossível você abrir um terminal de carga sem que haja um pequeno arco. Mas na maioria das vezes, o que acontece? Quando se faz uma manutenção de rede, às vezes acontece desse fusível estar aberto. Esse fusível estando aberto, geralmente já há uma segurança a hora que você vai abrir. Eu sempre digo que o maior perigo não é você abrir uma chave dessa seccionadora, é na hora do fechamento.
né? Quando você fecha, é que novamente tem aquela determinação de que você deve levar o bastão de uma só vez. Porque se você levar o bastão, chegar aqui e começar a claquear, aí começa a centelhar e começa aquele arco, às vezes a dar aquele transeunte na hora do fechamento. Certo? Então, essa aqui é que nós chamamos das chaves unipolares. São as chaves fusíveis. Então, para média tensão, também conhecida como chave Matheus. As chaves executam tanto a função normal de comando sem carga, como a de proteção, tá? Conforme eu falei, pela queima de um fusível, que em condições normais também faz a vez de um contato móvel. A operação dessa chave é identicamente a uma chave faca unipolar. Aí aqui novamente mostrando a vocês uma chave de operação sob carga, né? Bom, agora a gente vai entrar na parte a ser protegida pelo seccionador. Transformadores. Gente, transformador é uma máquina que tem como objetivo rebaixar ou elevar a temperatura. Então, existem transformadores a óleo, conforme nós estamos vendo aqui nesse exemplo, um transformador de grande porte, a óleo. Além disso, ainda com refrigeração forçada. Observe que nesse caso, ele tem aqui ventiladores colocados de modo a refrigerar os radiadores, porque observa-se que é um transformador de grande porte e um transformador interno, um transformador que deve ser instalado numa casaria, num local totalmente fechado, totalmente abrigado, e onde não tenha uma grande circulação de ar. Então, nesse caso, ele se utiliza de ventiladores para proporcionar uma refrigeração adequada. Os transformadores têm uma particularidade de ter muitas perdas por elevação de temperatura. A troca de temperatura é muito grande e, lógico, refrigerado a óleo, a temperatura do óleo excede e precisa de uma refrigeração complementar, conforme vemos aqui. Bom, vamos à definição do transformador. Transformador é uma máquina estática que, por meio de indução eletromagnética, transfere energia elétrica de um circuito primário para outros circuitos secundários ou terciários, mantendo a mesma frequência, mas geralmente com valores de tensões e correntes diferentes. Eles podem ser a óleo ou a seco. Quanto à classificação, os transformadores podem ser classificados de elevador, né, aquele que eleva a tensão do enrolamento secundário em relação ao primário, ou abaixador, que abaixa a tensão do enrolamento secundário em relação ao enrolamento primário. Quanto aos tipos, eles podem ser monofásicos ou trifásicos. A ligação dos transformadores pode ser ligado estrela, triângulo, delta ou um zigue-zague. Normalmente, nas estações primárias, os transformadores são trifásicos. E abaixadores, suas ligações são em triângulos. Enrolamento primário, estrela, enrolamentos secundários. Bom, voltando aqui, bem, aí temos um transformador a óleo, transformador de grande porte. Como pode observar, ele trabalha ao tempo, né? Um transformador aí de dimensões consideráveis. Todos já devem ter visto, né, um transformador a óleo. É um transformador utilizado em todas as concessionárias nas partes de distribuição. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no transformador a seco, né? O que difere um transformador a seco para um transformador a óleo? Bem, primeira coisa é sobre a refrigeração. A refrigeração no transformador a óleo, ele tem o próprio óleo, que é a função do óleo, além de isolar, também tem a função de refrigerar, enquanto que um transformador a seco,
conforme nós vemos aqui na gravura, um transformador a seco, lógico, ele não tem óleo e a refrigeração é feita naturalmente pelo ar que circula aqui entre as bobinas, né? Entre o núcleo. Toda essa parte aqui, ela tem que trocar temperatura para que seja feita uma refrigeração natural desses trafos. É uma das vantagens você não precisar de óleo, e não precisar ter manutenção de óleo, né? A troca do óleo ou análise do óleo que tem que ser feita anualmente, mas em compensação você tem limitações nos locais de instalação. Ele não pode ficar o tempo, ele tem que ter abrigo, e o abrigo tem que ser de forma a fornecer uma refrigeração a ar adequada, tem que ter aí um sistema de circulação de ar, né? Nós chamamos de looping, de circulação de ar. Então, é um transformador que tem os prós e tem os contras. Embora hoje em dia está sendo bastante utilizado, até pela facilidade de manutenção. Agora, o custo, um transformador a seco é bem mais caro do que um transformador a óleo. Logicamente, para a própria tecnologia de fabricação, ele torna-se um transformador bem mais caro. Tá? Então vamos lá aos componentes desses transformadores a seco. Então, os principais componentes de um transformador a seco são enrolamentos, bobinas, né, primário e secundário, são condutores elétricos enrolados ordenadamente sobre um núcleo de ferro. O enrolamento primário está sempre conectado à fonte de energia, já o enrolamento secundário é sempre conectado à carga, né, em sua fonte de energia induzida do primário. Na prática, a relação de transformação depende exclusivamente do número de espiras na bobina primária, que nós chamamos de N1, e secundária, que chamamos de N2. Então aqui tem uma visão bem simplificada, digamos assim, né, internamente de um transformador desse. Primeiramente vamos dar uma olhada num transformador aqui a óleo. Imagina internamente, eu tenho o mesmo princípio de um transformador a seco. Eu tenho as bobinas primárias, tenho as buchas primárias de isolamento. Aqui eu tenho as bobinas secundárias. Observem que o isolador de baixa tensão são diferentes dos isoladores de alta tensão. E as bobinas primárias, elas têm uma resistência bem maior do que as bobinas secundárias. Agora imagine isso tudo submergido no óleo. Olhando aqui a figura da direita, podemos observar como é que isso funciona lá dentro da caixa. Essas bobinas são montadas dentro da coraça metálica e essas bobinas são submergidas no óleo. O óleo tem a função justamente de isolar e também refrigerar o transformador. Então, se nós pudéssemos internamente dar uma olhadinha no transformador, se a gente pudesse olhar no raio-x, vocês iriam ver perfeitamente a situação que está aqui. Então, o transformador, o núcleo, a importância do núcleo do transformador é grande, pois é através dele que flui o fluxo magnético do enrolamento primário para o enrolamento secundário. É composto de chapas de ferro silício, isoladas e sobrepostas sobre uma outra, formando um bloco de ferro concentrado. Tanto as bobinas como o núcleo devem estar isoladamente entre si. Para isso são empregados papel, papelão, verniz, para sua sustentação e até a madeira mesmo para calço, para evitar o ruído e a vibração. Então, vamos voltar lá, que a gente teve aqui uma aceleração aqui, vamos lá. Então, a gente viu aqui que o núcleo, na realidade, o núcleo está aqui, esse núcleo que fica entre as bobinas, super importante, são super importantes até para que seja feito um isolamento perfeito entre a parte energizada e o restante da bobina, porque a função da bobina aqui, nesse caso, é induzir um campo magnético de toda a parte de interligação que passa aqui no meio.
Bom, vamos avançar agora para falar sobre óleo. Óleo isolante. Em geral, os transformadores de média e alta tensão são imersos em óleo isolante, que tem a finalidade, conforme eu já havia falado, de proporcionar um meio isolante entre as partes energizadas e como transferência de calor do núcleo para o exterior do tanque. Os princípios líquidos usados como meio isolante são o ascarel. Você já deve ter ouvido falar em ascarel, ele hoje é totalmente proibido, né, devido à agressão que o mesmo provoca ao meio ambiente, além de provocar o ser humano, porque ele é cancerígeno. Então, o ascarel é proibido. Se a fiscalização chegar em qualquer empresa e através da análise, por isso que é exigido análise do óleo uma vez por ano, né? O técnico responsável, o engenheiro responsável, ele tem que manter isso sob controle, que uma vez por ano, obrigatoriamente é feita uma análise do óleo para saber o tipo de óleo, se há contaminação do ascarel, a gente vai ver um pouquinho à frente, mas a fiscalização é dura em cima do tipo de óleo que a gente utiliza em transformador. Hoje só é tolerado o óleo isolante mineral derivado de petróleo ou próprio óleo derivado de silicone. E o que pode contaminar um óleo desse? Bom, primeira coisa é o calor excessivo, né? O transformador, se ele ficar excessivamente no calor, e a água, né? A água também, quando um transformador não é bem isolado, o teor de água mistura com óleo e acaba perdendo a rigidez dielétrica, ou seja, o isolamento do próprio óleo. E a contaminação metálica pode acontecer de as partes metálicas internas, a ferrugem da carcaça interna, se dissolver, se misturar no óleo e acabar conduzindo. Muitas vezes a gente vê esses transformadores de rua das concessionárias explodirem. Acontece isso, né? Porque eu acho que eu comentei há algum tempo, mas esses transformadores das concessionárias, eles não têm prazo de validade, ou seja, não há manutenção. Explodiu, trocou. E na maioria das vezes o que acontece ou por água, né, por ele não estar com a vedação 100%, a própria água da chuva muitas vezes transpassa as partes do transformador e acaba se misturando com óleo, ou na maioria das vezes também a contaminação metálica. Ele acaba enferrujando internamente e essa ferrugem, essa oxidação acaba se misturando ao óleo e perdendo a rigidez dielétrica, levando ao curto-circuito. Bom, falando agora do calor, o calor também é um agravante, né? Porque o calor excessivo nas partes sólidas ou líquidas do transformador pode trazer a redução da vida útil e a má rentabilidade e desgaste das partes isolantes do transformador. São consideradas críticas temperaturas acima de 60 graus para o óleo e de 110 graus as partes sólidas. Então, digamos assim, para um ambiente externo, 110 graus até que, né, é tranquilo. A água, também como termo de umidade, nas partes isolantes do transformador, no papel, na madeira, gerada pelo desgaste com a decomposição da celulose das partes viva, falha na vedação ou respiração, acelera a deteriorização do óleo. O óleo deterioriza e aí acaba perdendo o poder dielétrico. O poder dielétrico, pessoal, é a capacidade de isolamento, né? de proporcionar a isolação. Então, são considerados valores aceitáveis para a operação do transformador 35 ppm, né? até para e 25 ppm para transformadores entre 69 kV até 238 kV e 20 ppm acima dessa classe de tensão. ppm é um índice, né, de medição de teor de água dentro de um líquido isolante. No nosso caso aqui, o óleo mineral. Agora, qual é a característica do óleo isolante derivado do petróleo que a gente utiliza hoje nos transformadores a óleo? Bom, ele tem uma cor amarelada, embranquecido quando novo. Né? Quando ele está novo, ele tem uma cor assim, bem parecida com óleo diesel. Né? Amarelado, embranquecido, óleo diesel, gasolina, alguma coisa assim. Né? Bom, a função do óleo no transformador é isolar e refrigerar. Não tem outra coisa a não ser isso.
tá? A função é essa. Ele não conduz, tá, gente? A gente acha que o óleo é um, é um condutor dentro do transformador. Não, o óleo é isolante. Bom, e quais são os tipos de óleo que a gente utiliza? Nós temos aqui 2 óleos liberados para uso. É o óleo tipo parafínico, tipo B. Ele necessita de um tratamento inicial e ele é utilizado até 88 mil volts no Brasil. Na Europa se utiliza até 460 mil, mas aqui no Brasil ele é limitado até 88 mil volts. Essa diferença, podemos dizer, por que na Europa ele vai até 460 kV, 460 mil, e aqui no Brasil só vai até 88? Muito simples. Clima, né? Então, um óleo desse, ele só é tolerável até 88 aqui no Brasil, porque devido ao nosso clima, temperatura alta, então requer um óleo diferente, né? No caso, é o naftênico tipo A. Mas na Europa, como a grande maioria do clima é ameno, ele tolera até 460 kV perfeitamente. O naftênico tipo A, que é o mais usado aqui no Brasil, por quê? Porque ele é mais estável à oxidação e ele é utilizado para qualquer classe de tensão. Então, é um pouquinho mais caro, mas é o naftênico tipo A, que é o óleo utilizado em larga escala em transformadores a óleo. Bom, inibido, outra característica, né? Ele é acrescido de agente antioxidante. Então, todo óleo, ele leva ali uma química que é para justamente evitar a ferrugem, né? Para ele combater a ferrugem da carcaça, conforme a gente falou anteriormente, a carcaça do transformador, ao longo do tempo, ele acaba gerando oxidação. E essa oxidação acaba soltando as partes sólidas internas e acaba se misturando com óleo. Então, o óleo leva um material que é um agente antioxidante. Tá? Então, a gente diz que o óleo é inibido para ferrugem. Bom, então, sabendo disso tudo, a gente tem que, uma vez por ano, conforme falei para vocês, providenciar uma análise físico-química, um ensaio. Então, precisamos coletar um pouco desse óleo, geralmente meio litro, é o suficiente, desculpa, para que seja feita uma análise num laboratório. Esse laboratório tem que ser um laboratório certificado, né? Um laboratório confiável, um laboratório que tenha registro para que tenha validade como documentação. A gente não pode pedir para fazer uma análise no laboratório ali na esquina e na hora que chegar um auditor ou um fiscal mesmo do Ministério da Saúde ou Ministério do Trabalho e a gente mostrar um laboratório que seja credenciado, que tenha um engenheiro químico responsável, que assine por esse ensaio físico-químico. E o que esse ensaio diz quando a gente pega, né, um ensaio desse? Ele tem que trazer qual é o ponto de fulgor desse óleo, né, a presença de contaminantes, combustível e volátil. Até quando que esse óleo pega fogo? Qual é a temperatura? Até quando esse óleo resiste? Viscosidade, né, é importante. A capacidade do óleo em transferir calor, a influência na velocidade das partes móveis, a umidade, presença de água no óleo significa que está na hora de trocar. O óleo tem que ter muito pouca água, porque se ele tiver água além do permitido, logicamente ele vai perder a sua propriedade de isolação. A cor. A cor ela tem que ter aquela cor clara, né? Aquela cor de gasolina. Se ele tiver escuro, logicamente o óleo está deteriorado e possivelmente contaminado. A tensão interfacial. O que é isso? Contaminantes solúveis de outros produtos na deterioração do óleo. Isso acontece muitas vezes quando você manda fazer uma manutenção no transformador. A empresa que está fazendo a manutenção utiliza uma tinta não própria para esse tipo de máquina e com o tempo a tinta começa a soltar. Os materiais químicos da tinta mistura com óleo e pronto. Ele fica contaminado com produtos solúveis diferentes às propriedades que deveriam ter. A acidez também, presença de contaminantes ácidos, né, e minerais, que pode ser desprendido do próprio ferro, do próprio material. E o mais importante para a gente aqui, rigidez dielétrica.
O que é uma rigidez dielétrica? A rigidez dielétrica é a capacidade de isolação de qualquer material. Então, qualquer material tem uma rigidez dielétrica. A borracha tem uma rigidez dielétrica, a madeira tem uma rigidez dielétrica. Rigidez dielétrica é a capacidade de isolamento de um material exposto à eletricidade. Então, o óleo ele tem uma rigidez dielétrica. Ou seja, se você colocar esse óleo dentro de um recipiente, pegar dois cabos, né? Imagina se eu pudesse colocar dentro de um vasilhame o óleo e colocasse uma ponta com 15 mil volts de um lado e 15 mil volts do outro, duas fases. Para se ter uma boa rigidez dielétrica, não iria acontecer nada dentro desse recipiente. Agora, se eu colocasse as duas pontas de 15 mil volts dentro do recipiente, começasse a haver aquelas bolhas, é sinal que está havendo condutividade. Então, o óleo estaria com baixa rigidez dielétrica. E quais são os contaminantes condutivos? Conforme a gente pode ver aqui, água, sujeira de partículas, sabão metálico arrastados, né? Então tem vários contaminantes que podem diminuir a rigidez dielétrica. Existem normas e limites adotados pela ABNT, né? A ABNT tem uma norma de limite para análise de óleo de transformadores. Como a gente pode ver aqui, é como se fosse, gente, assim, não querendo, mal comparando, um exame de sangue, né? A gente, quando faz o nosso exame, a gente pega o laudo, e o laudo vem lá, né, dizendo, né, aspecto visual, normal. Então, o óleo lá foi constatado que o aspecto dele está normal. Densidade a 20 graus. Olha, quer dizer que o óleo foi submetido a uma temperatura de 20 graus e foi feita uma densidade X. Viscosidade, cinemática, tensão, índice de refração, cor, água, índice de neutral, ponto de fulgor. Quer dizer, existe uma linha de item, como por exemplo, importante, a rigidez dielétrica, aqui diz que ele foi submetido a 0,1 kV e deu MN35. Então, para tudo isso existe, ele não pode ter enxofre, conforme podendo ver aqui, enxofre é sinal de acabou o óleo, né? Não pode ter cloreto nenhum. Então, para isso, existe um patamar, né, do ensaio cromatográfico. Então é importante a gente dar uma olhadinha. Uma vez por ano, o técnico responsável pelo transformador tem que providenciar essa análise. Além disso, ainda tem os ensaios cromatográficos. O que seria isso? Isso seria a quantidade de qualidade de gases dissolvidos no óleo. Então, antes a gente analisa o próprio óleo. Aqui é se há formação de gases, né? Aqui o gás ele pode nos dar assim um sinal de envelhecimento, né, ou falha da operação do próprio transformador. Então também há limites de gases que são, digamos assim, exalados por esses transformadores. Nós temos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, acetileno, metano, etileno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Então aqui geralmente vem um valor esperado e quanto é que deu na nossa amostra. Então tudo aqui é limitado. Se tiver acima do valor esperado, que é o ppm, logicamente haverá necessidade da substituição desse óleo. Bom, então, novamente, falando do transformador, vocês têm um tanque principal, né, onde fica ali o óleo, os radiadores, onde é feita a parte de troca de temperatura, tanque de expansão, indicador de nível de óleo. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui aos indicadores de nível de óleo. O que significa isso? Bom, todo trafo, ou transformador, né? A gente tem a mania de diminuir o nome para trafo. Ele tem um indicador de nível de óleo, que é super importante. Imagina se esse transformador tiver com uma perda de óleo. Se ele tiver perda de óleo, significa que vai acontecer? Ele vai aquecer e ele pode fechar curto-circuito porque ele está perdendo a propriedade de isolamento dele. Então é importante que o indicador de nível de óleo se mantenha sempre ali na parte verdinha. Se ele chegar na parte vermelha, que é o mínimo, significa que você precisa completar esse óleo. Agora é importante saber onde estão sendo as perdas desse óleo. Existem as perdas normais por evaporação, por trabalho, por temperatura alta, mas assim, uma perda acentuada num período muito curto de tempo,
há de se preocupar, pode ser um vazamento, então tem que estar sempre se inspecionando esse transformador para ver se não haja nenhum vazamento na parte externa. O vazamento na parte externa é facilmente detectado, porque a gente vê logo aquele óleo escorrendo, né? Então é uma coisa que a gente não tem como fugir muito assim de um vazamento. Não tem como passar despercebido. Geralmente, um transformador de pequeno e grande porte, ele dura aí tranquilamente 2 a 3 anos sem perder nível. Tá? Se ele estiver perdendo nível com um tempo muito curto, é sinal de que está havendo algum problema de vedação. Outra coisa importante é o secador de ar, tubo de sílica gel. Sílica gel, todos vocês já viram o que é um sílica gel. Sílica gel é uma pedrinha, parece assim, como se fosse sal grosso, mas ela é meio azulada. Geralmente, quem compra algum produto que veio em navio, né, algum produto que veio assim num local que tenha muita umidade, se coloca sílica gel para justamente tirar a umidade. Eu não sei se algum de vocês já perceberam em algumas caixinhas de produtos importados, vê umas pedrinhas de sílica gel, justamente para tirar a umidade. Outro exemplo também dessas pedrinhas, que era utilizado anteriormente, não sei se hoje ainda se utiliza, são naqueles tubinhos de comprimido, geralmente vitamina C, geralmente comprimidos que vêm efervescentes. Se você já teve a curiosidade de pegar a tampinha e abrir, tem umas pedrinhas, um material bem parecido com sílica gel. Qual é a finalidade? É justamente retirar a umidade, né? Ajudar na umidade, dissipar a umidade, melhor dizendo assim, dos gases do óleo. Por quê? Quando você começa a esquentar o transformador, lógico, ele começa a dissipar gases, né? E o transformador tem um lugar, geralmente, para poder eliminar esses gases, porque senão ele iria explodir, né? Ele não pode ser totalmente fechado. Ele tem que ter uma saída para eliminar os gases que são provenientes do aumento de temperatura da reação química do óleo. E geralmente essa, digamos assim, essa evaporação, ela se concentra nas partes metálicas. Então, o teor de água, lógico, muito pequeno que há dentro desse transformador, que se agrega ao óleo, ele é expelido durante esse trabalho. E se você não tiver como absorver isso, aquilo vai desprender e voltar novamente a misturar com óleo. Então o transformador tem em cima um dispositivo desse aqui, que aqui dentro tem os sais, né, tem a sílica gel, é colocado ali. Isso aqui, a função dele é absorver esse gás, né? Então aqui tem uma gravura, onde a gente pode observar o tubo de sílica gel. Aqui embaixo tem um copinho, que a cada vez que ele começa a escurecer muito, a gente abre esse copinho e troca a sílica gel. Então é de suma importância esse tipo de material agregado ao transformador. E também um termômetro, né, que, como já vimos, o transformador é uma máquina, tende a sofrer aquecimento durante o seu funcionamento. Então, essa temperatura do transformador ela deve ser acompanhada e controlada para não provocar um desgaste maior nas partes internas do mesmo. Como o óleo é um elemento de transmissão de temperatura no interior do transformador, esse controle é feito através do termômetro de óleo. E o termômetro consiste de um bulbo contendo mercúrio, que ao sofrer aquecimento se expande através de um tubo capilar, pressionando os ponteiros que resistam temperatura. Então, isso aí para a gente é como se fosse um sistema de alarme, né? Como podemos ver aqui, o transformador ele tem um alarme de pré-alarme e um alarme de desligamento. Quando chegar numa temperatura máxima de trabalho do transformador, conforme podemos observar aqui ao lado, no caso aqui, ele tem aqui o ponteiro indicador de temperatura ambiente, tem o primeiro aqui, que já é um pré-alarme, ou seja, se você tiver um comando à distância, já pode começar a te informar que a temperatura chegou, no nosso caso aqui, imagine, a 65 graus, alguma coisa saiu fora dos parâmetros, e você colocou um aqui de máximo aqui, de 90 e poucos graus, ou 80 graus, ou 90 graus, seja lá o que for. Que quando chegar aqui, se ninguém tomar providência, ele vai desligar um disjuntor de alimentação desse transformador. Então, suma importância a gente acompanhar esses indicadores de temperatura que geralmente, se não vier agregado ao transformador, ele vem externamente num quadro de comando onde há uma interligação.
Então, é importante você ter essa propriedade. Bom, a gente vai encerrar essa aula de hoje. Né? Na próxima aula vamos entrar em imagem térmica de termômetro, mas essa parte de transformadores é bem longa, então hoje a gente vai ficar até essa parte de transformador. Na próxima aula daremos prosseguimento até terminarmos o assunto de transformadores.